Hoje a gente vai continuar o capítulo 5 do Fox, a nona edição. O capítulo 5 lida com a introdução à análise diferencial dos movimentos dos fluidos, ou seja, as equações diferenciais que regem o movimento dos fluidos. A gente vai começar agora no item 5.3, que é o movimento de uma partícula fluida. E a gente vai estudar primeiro a aceleração de uma partícula. Na aula passada, a gente avaliou a equação, ou deduziu a equação de conservação da massa para um volume de controle infinitesimal. Hoje, nosso objetivo é chegar na equação diferencial de conservação da quantidade de movimento. Então, para isso, a gente precisa primeiro definir a aceleração de uma partícula. Bom, a gente sabe que a aceleração é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. Só que quando eu trabalho com uma partícula, a derivada dela, da velocidade em relação ao tempo, depende tanto do espaço como do tempo. Então, eu tenho aqui a minha derivada parcial em relação ao tempo, e aí eu tenho a derivada parcial em relação a x vezes dx dt, derivada parcial em relação a y vezes dy dt, e a derivada parcial em relação a z vezes dz dt. Tá? Observando que dx dt é a velocidade na direção x, ou a componente da velocidade na direção x, que a gente chama de u, a gente pode reescrever a equação dessa maneira. Então, dx dt é igual a u, dy dt é igual a v e dz dt é igual a w. Se a gente quiser reescrever essa equação na forma vetorial, tá? Ela fica dessa maneira. Então, eu tenho que derivada parcial da velocidade em relação ao tempo, mais produto escalar entre o vetor velocidade e o operador gradiente, que multiplica o vetor velocidade. Então, aqui a gente percebe claramente que tem a influência de dois termos, tá? Uma derivada parcial somente em relação ao tempo e a outra derivada em relação à posição, ao espaço, tá? Então, aí vem uma pergunta. É possível para uma partícula estar escoando estar em escoamento em regime permanente e ainda assim ter aceleração? Bom, a resposta é sim, tá? Porque a gente tem dois termos. Um é a aceleração local, que diz respeito apenas à variação da velocidade em relação ao tempo. Mas a aceleração convectiva diz respeito à variação da velocidade espacialmente. Então, em regime permanente, o que é nulo é simplesmente a aceleração local. Tá? Mas ainda assim eu posso ter uma aceleração convectiva. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um escoamento dentro de um bocal. Tá? Alguma coisa semelhante a isso. Então, aqui eu tenho uma partícula, tá no ponto 1, e essa partícula, ao longo do escoamento, ela vai passar para o ponto 2. Tá? Se a gente está trabalhando em condições de regime permanente, tá? Ao longo do tempo, a partícula que está aqui no ponto 1, ela vai ter sempre a mesma velocidade. Tá? Por quê? Porque eu não estou variando espacialmente. Então, se eu avaliar a velocidade nesse ponto 1 ao longo do tempo, se o escoamento é em regime permanente, sempre eu vou medir exatamente a mesma velocidade. Mas, se essa partícula sai do ponto 1 e chega no ponto 2, a gente sabe que a velocidade dela aumenta. Por quê? Porque se é regime permanente, a vazão se conserva. Tá? Então, se eu estou trabalhando com fluido incompressível, se eu estou diminuindo a área, eu vou aumentar a velocidade. Então, espacialmente, há uma variação de velocidade. Tá? Então, esse termo de variação espacial da velocidade entra no termo da aceleração convectiva. Tá? Então, é possível, sim, para uma partícula se movendo em escoamento em regime permanente, ter aceleração, desde que seja aceleração convectiva, não a aceleração local. Então, eu repeti a expressão da velocidade para coordenadas cartesianas. Tá? A aceleração é um vetor. Tá? Então, isso significa que eu posso decompor o vetor aceleração nas componentes, uma na direção de cada eixo. Então, a componente da aceleração na direção x seria igual à derivada da velocidade u em relação ao tempo. Então, bastaria eu substituir na expressão geral o vetor velocidade por u. Da mesma maneira, eu tenho aqui a aceleração na direção y e a aceleração na direção z. A gente pode trabalhar a equação tanto em coordenadas cartesianas como em coordenadas cilíndricas
ou em coordenadas esféricas. Aqui a gente vai trabalhar somente cartesianas e cilíndricas. Então, esse slide aí apresenta as equações no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, quando a gente trabalha em coordenadas cilíndricas, eu tenho três direções. Tá? A direção radial, que é do centro para a parede do tubo, a direção angular, que seria pegando uma seção transversal variando o ângulo, e na direção axial, que é ao longo do eixo do tubo. A gente chama as velocidades de VR, Vθ e Vz. Bom, o nosso objetivo agora é chegar na equação de conservação da quantidade de movimento linear. Para isso, a gente vai trabalhar com o mesmo o mesmo volume de controle infinitesimal. Então, eu tenho aqui o sistema de eixos, um sistema de coordenadas cartesianas, x, y e z. Então, eu teria dx, dy e dz. E eu tenho as velocidades também. A velocidade na direção x é u, na direção y é v e na direção z é w. Então, como é que a gente acha a equação da quantidade de movimento? A gente parte da segunda lei de Newton. Então, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Como o meu volume de controle é infinitesimal, a força que atua sobre ele também vai ser infinitesimal e a massa também. Tá? Então, o somatório das forças vai ser dm vezes aceleração, onde a aceleração é dv dt, que foi exatamente a expressão que a gente obteve nos slides anteriores. Quando a gente trabalha num volume de controle infinitesimal, o nosso dm normalmente é substituído por ρdv. Tá? E aqui também eu já substituí a expressão dv dt por ela na forma completa. A gente sabe também que as forças que atuam em um volume de controle, elas podem ser divididas em forças de campo e forças de superfície. Eu já falei, né, mas não custa relembrar, as forças de campo são aquelas forças que atuam distribuídas no volume do corpo, sem necessidade de contato físico entre o agente e o receptor da força. Então, basicamente, peso e forças eletromagnéticas. As forças de superfície são aquelas forças que atuam diretamente na superfície do corpo. Então, seriam as forças devido a tensões normais de cisalhamento, as forças de pressão, que podem entrar nas forças de tensão normal ou não, forças externas, que serão as forças que atuam na face externa do domínio, e as forças de atrito, que na verdade são as forças devido a tensões superficiais. Então a expressão ficaria essa daí. É interessante a gente trabalhar um pouco mais cada um desses termos. Tá? Então eu só repetir a equação e a gente vai trabalhar primeiro a força de campo. Tá? Então eu acabei de falar, né? As forças de campo são peso e forças eletromagnéticas. Como a gente só vai trabalhar com problemas em que as forças eletromagnéticas são desprezíveis, o meu DF vai ser simplesmente a força peso. Bom, o que é peso? Massa vezes a gravidade. Como a massa é infinitesimal, eu vou chamar de dm, tá? E substituir dm por ρdv. Nosso volume de controle está no sistema de coordenadas cartesianas, então o dv é dx, dy, dz. Bom, as forças de superfície, elas vão englobar aqui somente as forças devido a tensões e as forças devido à pressão. Tá? Por quê? Porque a força de atrito, ela é uma força devido à tensão de cisalhamento. E as forças externas, elas atuam no domínio externo, então nas fronteiras do meu domínio. Como o meu volume de controle é infinitesimal, ele representa um pontinho, né, no interior do meu volume de controle. Então, diretamente, essas forças externas não atuam sobre ele. Elas podem atuar, por exemplo, na forma de uma força de tensão ou uma força de pressão. Então, aqui é um desenho que mostra todas as minhas tensões. Tá? Então, está usando a anotação do livro aí, né, que fala o seguinte: primeiro, tensão de cisalhamento é tal. O símbolo para tensão é um subscrito duplo. Então, o que significa esse subscrito duplo? O primeiro índice diz respeito ao plano no qual a tensão atua. Tá? Então, essas três aqui, elas estão no plano X, ou seja, que o eixo X corta de forma normal, ou de forma perpendicular. O segundo índice diz respeito à direção na qual a tensão atua, ou a força que deu origem a essa tensão atua. Então, essa daqui na direção X, essa na direção Y e essa na direção Z. Tá? É importante ressaltar aqui também que todas essas tensões são positivas e elas podem dar origem a forças positivas ou negativas.
tá? Tá, por enquanto é isso. Então, as minhas forças de superfície, vou voltar no slide anterior só um minutinho. As minhas forças de superfície vão ser a soma das forças causadas por todas essas tensões. Então, o livro coloca aí pra gente a força de pressão como fazendo parte da força devido à tensão normal. Então, vocês vão ver que eu não vou considerar aqui, mas lá na frente a gente engloba a tensão de novo dentro da pressão. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui? São 3 tensões e 3 forças, né, em cada face. Como o meu volume de controle tem 6 faces, ao todo a gente teria 18 tensões. Tá? Então, 6 na direção X, 6 na direção Y e 6 na direção Z. Então, nessa primeira equação aqui, eu estou trabalhando a soma de todas as forças infinitesimais de superfície na direção X. Tá? Então, eu vou ter 2 tensões normais na direção X, 2 tensões de cisalhamento que atuam no plano Y e 2 tensões de cisalhamento que atuam no plano Z. Tá? Então, eu chamei aqui, ó, σxx da direita menos σxx da esquerda. Tal yx superior menos inferior, tal zx posterior menos anterior. Bom, como que eu cheguei nessa expressão? A gente sabe que tensão é força sobre área. Então, a minha força ela vai ser o produto da tensão vezes a área. A tensão σxx, ela atua no plano X. Então, a área seria a área dYdz. Tá? A mesma coisa, tal yx atua no plano Y, então a área seria dx/dz. E o tal zx atua no plano Z, então a área seria dx/dy. Aqui eu coloquei direita menos esquerda, superior menos inferior, posterior menos anterior. Tá? Por quê? Ó, da direita é essa daqui. Então, a tensão é positiva, mas a tensão positiva na área positiva dá origem a uma força positiva. Do lado de cá, eu tenho também uma tensão positiva. Tá? Por quê? Porque é uma força negativa na área negativa. Tá? Mas a minha equação ela diz respeito às forças. Então, essa força é positiva, essa força é negativa. Então, da mesma maneira, na direção Y, superior positiva, inferior negativa. Posterior positiva, anterior negativa. Que é o que a gente colocou aqui. Bom, eu preciso relacionar as tensões nas faces, tá? Então, da direita com a da esquerda, superior com a inferior, posterior com a anterior. Então, usando uma expansão em série de Taylor, a gente sabe que o σxx da direita é igual ao σxx da esquerda, mais a derivada parcial em relação a x vezes o dx. Tá? De maneira análoga, a gente tem para y, que aí a variação é em y vezes o dy, e para z, que a gente tem aqui a derivada em relação a z vezes o dz. Então, se eu somar todas elas, a gente vê que fica d de dx de σxx vezes o volume, d de dy de tal yx vezes o volume, mais d de dz de tal zx vezes o volume. Tá? Ou, se eu colocar o volume em evidência, as derivadas. De maneira análoga, a gente acha o somatório das forças na direção y e o somatório das forças na direção z. Vocês podem ver que tem sempre aqui, ó, d de dx nas 3, d de dy e d de dz. Aqui eu vou ter sempre o último subscrito x, porque são as forças na direção x, nessa daqui y e nessa daqui z, e cada uma das tensões é um plano. Então, plano x, plano y, plano z. A mesma coisa para as demais. Então, se eu colocar o volume em evidência, né, eu vejo que o somatório de todas as forças é igual à força gravitacional, né, a força de campo, mais as forças de superfície. Que a gente pode reescrever na forma vetorial dessa maneira. Essa maneira aqui, ela é mais simples de ser escrita, mais difícil de ser interpretada. Tá? Mas para simplificar a notação, só para escrever, vamos ficar desse jeito aí. A minha equação da segunda lei de Newton era essa: somatório das forças de campo mais somatório das forças de superfície é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu julgar tudo, substituir, né, no lugar do somatório das forças as que eu achei, eu chego nessa daqui. Então, essa
seria a equação da quantidade de movimento para o volume de controle infinitesimal. Então, somatório das forças de campo mais somatório das forças de superfície igual a massa vezes a aceleração. Aqui já está toda dividida pelo volume. Aqui, só tirar a câmera da frente. A forma vetorial é mais fácil de ser escrita, tá? Mas como eu disse, ela é mais difícil de ser interpretada. E sempre a gente quer saber, né, as equações divididas ou decompostas em cada um dos eixos. Então, ficaria dessa maneira, na direção x, na direção y e na direção z. Então, representa sempre a mesma coisa. Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, na direção x, na direção y e na direção z. Bom, qual que é o problema dessa equação? Eu não estou me referindo ao tamanho dela. Tá? O problema dela é que ela tem muitas incógnitas. Tá? Então, eu havia falado com vocês que a gente, quando quer resolver um problema, né, eu uso a equação de conservação da massa como equação evolutiva da densidade, as equações do movimento como equações evolutivas para as componentes da velocidade e a equação de conservação da energia para achar a temperatura. Tá? Só que aqui eu tenho todas as tensões a mais, então eu tenho 9 incógnitas a mais, então é importante eu, de alguma maneira, colocar isso em função das velocidades. Tá? Então, o que a gente sabe? Bom, as tensões normais, elas são dadas por essas expressões. Tá? Então, a gente tem aqui os termos da viscosidade, tem esse outro termo aqui, e tem a pressão. Tá? Eu havia falado com vocês também que a gente não ia incluir a pressão, inicialmente como uma força de pressão, ela ia entrar depois dentro das forças devido às tensões normais, e ela de fato entrou aqui. Tá? Uma observação que deve ser feita é que a pressão positiva é a pressão de compressão e a tensão normal positiva é de tração. Então, como a convenção de sinais é contrária, então σxx é igual a menos P e o resto dos termos. Então, essas são as tensões normais e a gente tem as tensões de cisalhamento. No capítulo 2, a gente tinha visto que a tensão tal yx era middle dy, tá? Mas lá a gente estava considerando que não havia velocidade em y, ou seja, na vertical. Então, para a equação ficar completa, a gente tem que acrescentar esse termo aqui. Então, as tensões de cisalhamento, vocês percebem que elas são sempre as derivadas cruzadas. Então, a gente assume que tal xy é igual a tal yx, e aqui as derivadas cruzadas. Então, a yx, a derivada da velocidade em x em relação a y, mais a derivada da velocidade em y em relação a x. Da mesma maneira para as outras duas. Então, se a gente substituir, observe, tá? Eu tenho aqui a equação. Então, o σxx é isso daqui. O tal yx e o tal zx, e o tal zx são isso. Então, se eu substituir tudo isso dentro das equações do movimento, a gente chega nas equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes, então, elas são simplificações, né, da equação do movimento para um fluido newtoniano, porque as equações das tensões elas são válidas para fluidos newtonianos. Então, essas são as equações de Navier-Stokes no sistema de coordenadas cartesianas. Observem que elas são grandes, tá? Mas elas representam a mesma coisa desde o princípio, segundo a lei de Newton. Então, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho aqui forças gravitacionais, forças de pressão e forças viscosas, todas na direção x. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, obviamente, todas as equações elas estão divididas pelo volume. Então, na direção x, na direção y e na direção z. Essa equação é a equação de Navier-Stokes também no sistema de coordenadas cilíndricas. Tá? É a mesma coisa, tá? Porém para VR, Vθ e Vz. E a gente pode apresentar também a equação de conservação da energia. A gente não vai trabalhar com a equação de conservação da energia aqui, porque ela é vista na disciplina de transferência de calor. Tá? Por que a gente não avalia ela aqui? Porque elas normalmente dependem de alguns conceitos que vocês vão ver lá. Por exemplo, as condições de contorno. Tá? Essas condições de contorno,
elas envolvem entender como que o calor pode ser transportado, condução, convecção, radiação, isso é lá em transferência de calor. Vocês vão ver que quando chegarem lá, essas equações, elas vão ser, as equações de Navier-Stokes e de conservação da massa, elas vão ser resgatadas, então vocês vão trabalhar tudo ao mesmo tempo. Por que eu estou falando dela aqui? Para vocês verem a semelhança que existe das equações da massa, do movimento e da energia. Então, eu tenho aqui os termos convectivos e os termos difusivos. Tá? Então, no termo convectivo, eu tenho a variação temporal e, de fato, os termos convectivos. E eu tenho esse termo aqui, ó, o φ, ou psi, que ele representa a taxa de dissipação da energia, que é o quê? A geração de calor por atrito. Então, aqui está representando a convecção de calor, ou seja, o calor trocado pelo fluido em movimento. Aqui a difusão de calor, ou seja, a transferência de calor por condução, aquela que se transfere, né, igualmente em todas as direções, e aqui a geração da energia por atrito.